tá igual o tempo de Noé. Noé pregou 120 anos. Aí quando eles viram realmente que o dilúvio ia acontecer, eles queriam entrar, mas não havia mais tempo. E hoje, Deus está dando a oportunidade, através dessa live, você que está andando no caminho tortuoso, com certas veredas, porque Cristo está voltando a buscar a sua igreja. Tem um irmão aqui, o canal está lá, dizendo aqui, o canal vai estar lá e dá uma ideia aos meus irmãos. Faça uma live sobre os 370, os bíblicos. Não deu para entender muito bem não, mas depois a gente conversa no particular. Meu querido, olha o que está dizendo aqui a irmã Jaqueline, irmão, pastor Marcelo. O anticristo quer controlar tudo e todos. Na verdade, essa é a intenção do anticristo, mas por enquanto, Jaqueline, ele não foi ainda manifesto, né? A gente está falando aqui de apenas que o mundo está combinando para isso, né, pastor Marcelo? Por isso que a gente vê que o aumento das coisas combina para a fome, porque se a pessoa ganha um salário hoje, a inflação sobe, as coisas sobem, isso a pessoa perde o poder de compra, né? Cada vez mais ficando escasso o nosso real desvalorizando, né, pastor Marcelo? E o dólar, como o senhor mencionou agora há pouco, bem colocado, só aumentando, e o Brasil realmente caindo em descrédito, né, com essas na área política. Isso soa mal lá fora, né? O Brasil, um país que podia ter tudo para ser o país primeiro mundo, é um país hoje terceiro mundo, mas um país que tinha tudo para poder subir no ranking, né, pastor Marcelo? Porque tem muitos recursos naturais, porém cai em descrédito porque o povo que é da pátria está desonrando o país aí. Você vê que as acusações contra esse abençoado, entre aspas, aí, pareciam que realmente era aquilo mesmo, né? Você vê que era uma transparência só. De repente, a gente vê que um cenário muda de um lado para o outro rapidamente, né? A gente vê que é tudo como o senhor diz, né? Tudo combina para realmente o Brasil, se continuar assim, vai entrar em maus lençóis, né? Entre aspas, tendo essa palavra, não falar outra coisa. Então, gente, a gente tem que orar pelo nosso país, para que Deus possa abençoar. Como eu disse, né? A gente ora porque a gente tem família, tem filhos, queremos que tudo corra bem, mas a gente sabe muito bem que vai vir no versículo 10 o ódio, a traição, até a morte aqui. Eu vou pular um pouquinho, pastor Marcelo, aqui por 10 aqui, e falar: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Você vê que isso não é só dentro da igreja, isso também também na área da economia, na área política principalmente, né, pastor Marcelo? Os escândalos que estão vindo aí, em grande proporção, a gente vê que a Bíblia vem se cumprindo dia após dia. Vou ler aqui de novo. Neste tempo, muitos serão escandalizados. E o pastor Marcelo colocou bem colocado no início da live que o capítulo 24 não foi especificamente só para o povo de Israel, né? Não, ele é válido para hoje, né, pastor Marcelo? E está em evidência. As dores de partos têm se aumentado dia após dia. Por exemplo, o aumento da ciência, né, pastor Marcelo? Então, inclusive, se essa reportagem não é fake, mas eu estava vendo, não acabei vendo onde era a fonte, que eles até um macaco jogando videogame, instalaram nele lá uma programação nele lá, e ele jogando videogame. Então você imagina daqui uns tempos vai ter homens com super inteligência. Imagina como é que vai ficar esse nosso planeta daqui a uns tempos, né? Acho que foi o Bill Gates que está na frente dessa pesquisa. Eu tenho mais uma sobre esse assunto. Eu fiz um vídeo sobre isso. É o Elon Musk que fez um experimento colocando um chip cerebral num macaco e ele conseguiu jogar videogame, né? Olha aí. Elon Musk hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Ele até estava como o homem mais rico do mundo. Agora eu acho que desceu para a segunda posição e depois voltou. Eu não sei como é que está agora. Mas ele fez esse experimento. Ele tem várias empresas, né? Tem a Tesla hoje, que é a maior empresa, a mais rica empresa automobilística do mundo. Tem a SpaceX também, se eu não estou equivocado. E eles fizeram esse experimento aí, né? Sobre um chip cerebral no macaco. Então isso aí é o avanço da tecnologia também, preparando a humanidade para essa marca, né? Pastor Rodrigo, eu estava
o senhor estava mencionando ali sobre o que nosso dinheiro está valendo cada vez menos, só para o nosso Sim. telespectador ter uma ideia, né? O real foi criado, o Plano Real, em 1994, né, com o Fernando Henrique, né, que fez o Plano Real e tirou o Brasil daquela inflação galopante que no mercado de manhã tinha um preço e à tarde era outro preço, era remarcação de preço desse jeito. Então o Brasil teve o Plano Real, o real chegou a valer R$1 por $1, né? Sim, eu lembro. Então o Brasil tinha uma moeda, deu uma boa fortalecida, mas só para os nossos ouvintes aqui terem uma ideia, foi feito um levantamento que quanto vale R$100 hoje, né? 26, 27 anos depois do Plano Real em 94. 94, 2004, 2014, 2024, nós estamos em 2021, 2004, 94, 2004, 2014, né? Sim. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, exatamente. 27 anos depois. Para ter uma ideia, R$100 hoje equivale a R$16 daquela época. Ou seja, Meu Deus. os nossos R$100 virou R$16. R$50, R$8. R$20, R$3. Então, para ver como o nosso dinheiro desvalorizou. Então, o que você comprava antes com R$16 lá em 94, que valia 2.750 cruzeiros na época, quando na conversão de real para cruzeiro, hoje que você comprava lá com R$16, hoje você tem que pagar R$100, para ver como o nosso dinheiro desvalorizou, né? Então é o cumprimento mesmo das profecias, né, pastor Rodrigo? A humanidade realmente... a gente como pai de família, o senhor tem 3 filhos, né? Eu tenho 2 filhos. A gente se preocupa que geração que essas crianças vão pegar, né, pastor Rodrigo? Eu creio que, em nome de Jesus, eles não vão pegar geração nenhuma porque Cristo vai voltar antes. Mas se Cristo não voltasse, que país, que mundo que esses filhos vão pegar, né? Iriam pegar. Então, como pai, eu penso nisso, mas o meu consolo é que Jesus volte com certeza antes. Eu acredito muito que ele vem logo. Mas as pessoas que não têm essa esperança, né? Elas dormem aflitas e acordam aflitas porque pensam que o que vai ser dessas crianças no futuro, né? O que receber. E o senhor tocou num assunto interessante sobre a apostasia. O que mais tem hoje, né, pastor Marcelo? Além de a gente lidarmos com todos esses itens que a gente tocamos aqui, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, ação contra a nação, fome, peste, terremotos, ódio, traição e morte, ainda tem o aumento da ciência, que o senhor acabou de comentar sobre a questão do macaquinho jogando videogame. Olha só onde chegou a inteligência humana, né, pastor Marcelo? E implantar um chip no macaco para ele jogar videogame. Olha o avanço. Inclusive, não sei se foi na live de senhor, se o senhor vai lembrar que, não sei se foi o senhor que comentou, que no terceiro templo, quando é outro assunto, mas vou só citar aqui, nosso profeta, né? Ele vai ter o anticristo, na verdade, ele vai ter voz de comando, né? Ele vai falar lá a imagem, vai ter voz de comando, vai dar ordem, né? Para executar depois de 3 anos e meio, vai se manifestar. Inclusive vai ser depois da falsa paz, né, pastor Marcelo? Vai vir aí a apostasia completa, né? Porque na verdade o anticristo ele é um modelo de quem que é cristão e hoje é apostação da fé, né? Não quer mais saber mais da igreja, enfim. O anticristo é a mesma coisa, ele vai dar onde de Cristo, vai se manifestar. Depois que ele se manifestar, as pessoas vão ver a face, né? A outra face, que é a face negra dessa falsa paz. E aí vai vir a multiplicação da iniquidade, que está em Mateus 24:12, né? Acabou de... Mateus 24:12. Vou voltar aqui. Olha o que diz aqui, pastor Marcelo. Fala assim, bem assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Você pode ver que dentro das próprias igrejas, o amor já não é mais como antes, né? Cada um por si e Deus por todos. Não estou falando no geral, não estou querendo generalizar, mas a maioria está assim, irmãos.
cada um por si só, e, pastor Marcelo? E até o irmão tá falando, é Manuel Macro, né? A gente não pode afirmar, mas tudo indica, irmãos, que as coisas não vão ficar 100% não, né? Olha o Ricardo falando ali, o valor de um dia de trabalho é em real, R$ 33,90, levando em conta o valor líquido do salário mínimo nacional. Considerando essa inflação que o pastor falou, estamos bem pertinho da profecia. Me fala, voltando para o lado da inflação de novo. Eu não sei quanto é que está o salário mínimo aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui. Mil esquebradinho, viu, pastor Marcelo? Vamos ver aqui, vamos fazer um cálculo aqui para 1.100, seria isso? Não sei quanto que tá. Mil, você quer 1.000 alguma coisa? Mas aí a gente tem que dividir assim, ó, a conta é a seguinte, né? A gente tem que pegar um dia de salário, né? Se a gente for contar dias úteis de segunda a sexta, vai dar em torno de R$54, certo? Certo. Se a gente for olhar os dias efetivamente... É 220 horas, né? O mês, a horas trabalhadas, né? Seria... mas eu tô contando aqui como se a gente fizesse 20 dias trabalhados, né? Sim. Claro que vai ganhar o mês todo, mas daria R$55, né? Eu fiz vários vídeos até a respeito aí no meu canal sobre esse cálculo da medida de trigo, né? Que é o 450 gramas de trigo. Mas veja bem, a gente não pode pegar como base o salário mínimo, porque como o próprio nome diz, é o salário mínimo, né? A gente tem que pegar um salário mediano, porque muitas pessoas ganham um salário mínimo, mas outras pessoas ganham um salário exorbitante. Então, tem que fazer um salário da média da população. E não é somente do Brasil, é de vários países. Aí, se a gente for partir para outros países, como os Estados Unidos, como Inglaterra, Itália, Espanha, enfim, Suíça, a gente vai ver que os salários lá são muito maiores. Então, quando a profecia fala uma medida de trigo por um denário pelo salário do trabalhador de um dia, né? Então você pode ter certeza que vai muito além desse salário mínimo, porque nós somos um país de terceiro mundo, certo? Então você pode ter uma ideia do quanto vai custar 450 gramas de trigo, né? Ou uma medida de cevada, né? 3 medidas de cevada, melhor dizendo. Então, com certeza, vai ultrapassar muito 30, 50, 100 reais, 200 reais por essa medida de alimento. Meu Deus. E isso é só um, né, pastor Rodrigo, dos sinais, né? A gente tem muitos sinais acontecendo, como o pastor estava dizendo aí, o amor esfriando das pessoas, né? Sim. Quando a gente fala em amor esfriando, sabe, pastor Rodrigo, eu penso assim, uma profecia também que o apóstolo Paulo deu, né, sobre os homens da sociedade dos últimos dias, é que a Bíblia fala que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Trabalhoso é aquilo que você faz e dá um trabalhão porque está difícil, é como se você tivesse difícil de viver. Sobrevirão tempos trabalhosos porque haverão homens amantes de si mesmos, caluniadores, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, irreconciliáveis, cruéis, incontinentes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí usa uma expressãozinha bem interessante que diz assim: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia e o poder. Então, essa aparência de piedade fala dos crentes, fala dos cristãos, né? Eles têm a aparência de que são pessoas piedosas, amorosas, que a gente está falando do amor esfriando. A pessoa assim que tu olha assim, meu Deus, olha que santo homem de Deus, olha que santa mulher de Deus. Mas a Bíblia diz, negando, entretanto, a eficácia e o poder. O que é eficácia? Se você tomar um remédio e o remédio, você precisa por uma dor de cabeça, uma gripe, um resfriado, e você toma, e aquilo é farinha, não é um remédio, e esse remédio não tem eficácia. Você tomou com o objetivo de ser curado, de ser da sua dor passar, e ele não teve eficácia. Então, esse texto, especificamente dessa profecia do apóstolo Paulo, diz que as pessoas terão aparência de piedade, mas não vão ter eficácia. Na hora de realmente mostrar aquele amor, aquela piedade, vai ser só no discurso, só na balela, só na conversa fiada. Na teoria. Não tem eficácia. Exatamente. Então, é o que a gente está vivendo, né? Teve o Tony Soares perguntou aqui, o que acontecerá com os animais quando for arrebatado? Aí teve uma irmã que respondeu, pode falar isso aqui, mas eu vou falar que eu achei até meio assim, engraçado, né? Não sei se... vão ficar com as TJs.
É a bênção de Deus, né? Então, Daniel Campos, ele pergunta, Daniel Campos não, o Tom Soares, o que acontecerá com os animais quando fomos arrebatados? O Marcelo pode responder para ele? Olha, irmão, algumas pessoas fazem esse tipo de pergunta, né, dos animais, tem pena do seu cachorrinho, do seu gatinho, e eu entendo perfeitamente, mas a Bíblia não fala que os animais vão ser arrebatados, a Bíblia não diz isso, né, em nenhum momento nenhum, em texto nenhum. Algumas pessoas usam algumas passagens de Isaías, por exemplo, para dizer, né, que os animais vão viver pacificamente e tudo mais, e por causa disso eles vão ser arrebatados. Mas não, a Bíblia não diz que os animais serão arrebatados, né? O plano de salvação de Deus é para com o homem, mas eu sempre digo o seguinte também, né, Pastor Rodrigo, a Bíblia é uma sombra da revelação de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que naquele dia, naquele grande dia, quando os nossos olhos espirituais forem abertos, a Bíblia diz que nada nós vamos perguntar ao Senhor, porque todo o nosso entendimento, agora nós conhecemos um pouco, limitadamente, né, e depois conheceremos face a face. Então, Deus é soberano para ele fazer o que ele quiser. Eu não estou dizendo com isso que os animais vão ser arrebatados ou vão para o céu, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, por exemplo, no céu a Bíblia fala de seres viventes, né? Muitas criaturas. Se você ler o livro do Apocalipse, e ali não é linguagem figurada, né? Criaturas com olhos por diante e por detrás. Então, haverão seres no céu. Eu sempre digo o seguinte: tudo que há na terra foi uma sombra, uma variação do que Deus vai fazer no céu. Por exemplo, a Bíblia fala que as ruas serão de ouro, né? Aí fala de pedras preciosas, de jaspe. Você não teria a mínima noção do que é isso se você não soubesse, por exemplo, na terra o que é ouro. O que adianta a Bíblia falar que tal coisa vai ser de ouro lá no céu, se você aqui na terra não sabe o que significa de ouro, nunca viu esse trem chamado ouro? Então, Deus precisou revelar uma parte, né, para o ser humano entender. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que chegou ao coração do homem, nem jamais penetrou ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você lê a descrição da Nova Jerusalém, né, você vai ver que há coisas maravilhosas, né? Só que todas as descrições, por exemplo, aqui, o primeiro fundamento era jaspe, o segundo era safira, o terceiro era calcedônia, o quarto era esmeralda. Você sabe que essas coisas? Sabe, porque são coisas que Deus colocou à sombra da terra para que você tivesse noção da Escritura. O que é uma esmeralda? Você sabe o que é uma esmeralda, entendeu? Você sabe o que é ouro, você sabe... Então, as 12 portas eram 12 pérolas, né? Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Imagina que a Bíblia diz, olha, vai ser como vidro transparente. Vidro transparente? Que trem é esse? Aí você vai lá no dicionário, e o dicionário não sabe identificar porque não existe no mundo. Então, assim como as coisas da Nova Jerusalém, você sabe porque Deus colocou na terra, e a Bíblia fala também que haverá seres no céu, você não saberia o que é um ser se só houvessem homens sobre a terra, se não houvesse animais. Você sabe, existe o cachorro, o gato, o leão, o urso. Então, eu entendo que tudo que Deus colocou ao conhecimento do homem é uma sombra, só uma sombra do que vai estar lá, entendeu? Vai ser maravilhoso, né? Tem um versículo que fala assim, que aquele que os olhos nunca viu, né? O ouvido nunca escutou e o coração nunca sentiu, é o que Deus tem para nós, né, professor? Exatamente. Coisa muito forte, né? Mas Deus deixa uma sombra assim para a gente ter uma ideia na palavra, especialmente em Apocalipse 21, né? Que a gente ter essa noção para esse lugar que a gente vai. Senão, Deus poderia dizer, pessoal, lá é muito bom, é muito lindo, isso basta. Mas Deus quis mostrar, porque como é bonito, né, Pastor Rodrigo, uma joia, uma pérola, um diamante, um ouro. Rubi, né? É bonito, esmeralda. né? Rubi, esmeralda, entendeu? Então, a gente sabe, por essa descrição, que vai ser algo fora fantástico, do comum, né? Meu Deus. Pastor Marcelo, eu acho que por aqui mesmo, vamos ficar por aqui mesmo, né? Que já estamos com uma hora e meia de live. Mas vamos falar um pouquinho sobre o derramar, né, do Espírito Santo, para a gente finalizar essa live. Todos não ficarem assustados, porque Deus está no controle de tudo, né? Isso que é o importante. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, não é verdade? Muito importante, Pastor Rodrigo, porque algumas pessoas elas reagem de duas maneiras quando a gente fala essas coisas, né? Assim, de
profecias, fim dos tempos, volta de Jesus, grande tribulação, elas ficam atemorizadas, ficam com medo, mas na verdade isso não é uma mensagem de pânico, isso é uma mensagem de esperança, né? Porque se você está salvo, se você sabe o caminho da salvação, não tem por que você se desesperar. Deus continua no comando, né? A Bíblia diz em Daniel que Deus estabelece e Deus tira reis, né? Assim como ele vai estabelecer o reinado do anticristo, Sim. Ele também vai retirar o reinado do anticristo, né? Com o sopro da sua boca. Então, Deus está no comando, né? O irmão falou sobre, o pastor falou sobre o derramado do Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Joel 2, 28 e 29, né? Essa profecia, pastor Joel 2... era para se cumprir antes do arrebatamento, correto? Vai haver um grande mover. Sim, exatamente, antes do arrebatamento. E Atos 2 reprisa, né, o mesmo texto. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso é interessante, não sei se você notou, o número de pessoas que estão profetizando, várias pessoas sonhando de... Assim, nunca teve tanto hoje como gente sonhando, gente profetizando. Não estou falando que já está acontecendo, mas a gente vê que está se intensificando cada vez mais. A gente vê que o número de profecias tem aumentado, né? É claro que tem umas profecias que é só por Deus, né? Mas a gente não deve... A Bíblia fala que a gente tem que avaliar a profecia e não profeta, né? Mas você vê que tem umas profecias aí que realmente elas deixam a gente de antena ligada, né? Porque a Bíblia fala, a Bíblia é bem clara dizer que sem a profecia a igreja corrompe, então tem que haver a profecia, né? Por isso que Deus não faz nada sem primeiro revelar aos seus profetas. O Senhor mesmo tem hora que o Senhor passa alguns sonhos que é muito forte, né? Inclusive o Senhor comentou sobre o sonho que teve. Então tudo está combinando para Cristo voltar. Por que Deus ele passa sonhos, visões, profecias? Para que o povo possa enxergar, né, pastor Marcelo? A verdade, né? Além disso, tem mesmo porque nem precisaria, né? Porque a própria Bíblia, por si só, ela já é válida. Mas mesmo assim, Deus ainda dá os dons espirituais, né? Que são 9 dons, para que você possa enxergar, né? Você não enxergar através da Bíblia escrita, vai enxergar através dos dons espirituais. E realmente, um alerta, para que você não fique. Você vá conosco para a glória celestial. Eu vou, né? O pastor vai. E quem mais vai conosco? Para ir, irmão, como eu disse aqui na live passada, a gente conhecer que sabemos os sinais. Sabemos que vai ter vários sinais. A gente citou aqui vários sinais, né? E dentre eles, falsos cristos, guerras, ação contra a nação, fome, pestes, terremotos, dentre outros sinais. Apostasia, homem da ciência. Só saber. Mas como o pastor mencionou, mas não ter atitude, dizer que tem um amor, mas não tem a ação, é verdade, você acaba que ficando na teoria e não pondo em prática. Como assim, pastor, pôr em prática? É ter uma vida voltada para Deus, não ficar cocheando em dois pensamentos. Uma hora é cristão, a outra hora, eu vou falar aqui, pastor Marcelo, já partiu para outro âmbito aqui a mensagem. Mas o que acontece? A pessoa hoje ela é cristã. Ela vai lá, assiste o vídeo do pastor Marcelo, ela tem temor, aí de repente ela já vira pro outro lado, já vai pra festinha. Não tô falando que sou contra a festa, mas festas aí, as baladas da noturna, e apronta, aí depois ela cai a ficha, puxa, tem que voltar. Irmão, não é tempo mais de ficar coxando em dois pensamentos, é tempo de nós estarmos preparados para a volta de Cristo. Aí teve um que comentou no comentário de um vídeo nosso que nós colocamos lá no canal, pastor Marcelo, que mas eu já ouvi falar que Cristo vai voltar desde quando eu era criança. A minha avó falava, mas eu falei para ele no comentário, mas você tem percebido que as coisas, né, têm se intensificado cada vez mais? O aumento de várias coisas tem. Aí ele ficou meio assim, né? Porque assim, pastor Marcelo, as pessoas falam que Cristo sempre vai voltar e nunca volta. Mas é isso que aconteceu com Noé, né? Foi exatamente isso. Nós estamos na mesma semana de acréscimo de Noé. Noé ficou uma semana, Deus deu uma semana de oportunidade. E as pessoas ainda duvidaram e zombaram. E hoje, que pessoas que têm zombado, irmãos, né? Tudo bem,
A gente respeita as opiniões, mas tem pessoas que zombam uma coisa que dá para acontecer. O arrebatamento não é historinha da carochinha, não, irmãos. É algo que tá para acontecer. Vejamos que, se você pegar a Bíblia Sagrada, existe 3 acontecimentos. 2 já aconteceu, que foi a ressurreição e a crucificação de Cristo. E o último tá para acontecer, que vai ser o arrebatamento da igreja, irmão. Isso é fato. Né, pastor Marcelo? É fato. Quando o pastor mencionou que as pessoas dizem, isso aí, sempre falam que Cristo vai voltar, e blá blá blá, e nunca volta. Isso aí, pastor Rodrigo, se nós não ouvíssemos falar disso agora, aí sim, nós não estaríamos nos últimos dias. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se hoje, quando você fala da volta de Jesus, alguém diz, para, isso aí sempre aconteceu, toda hora falo que Jesus vai voltar, fala um tempão aí, 200, meu pai falava, minha avó, isso que a pessoa está fazendo é a prova de que Jesus vai voltar nessa geração. Por quê? Porque o livro de 2 Pedro, capítulo 3, diz exatamente isso, que nos últimos dias, usa essa expressão, nos últimos dias, presta atenção nisso, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde que meus pais faleceram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, quando uma pessoa diz que isso aí, se teu pai falava, meu avô falava, e eles já faleceram, o livro de 2 Pedro, capítulo 3, diz exatamente que isso é uma profecia que vai acontecer no tempo final. As pessoas vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? Porque, meus pais, meus avós já dormiram, já faleceram, e tudo está igual. Então, o fato disso acontecer hoje mostra exatamente que esse é o tempo. Os últimos dias são agora, porque é o cumprimento dessa profecia, né? E o pastor falou uma coisa bem interessante sobre ter fé e só ficar no discurso, e na prática. O próprio livro de Tiago diz, né, que se algum irmão, se alguma pessoa, né, vê que alguém tem falta de mantimento ou está nu, é isso que a Bíblia diz, e tiver faltando coisa para o corpo, as coisas necessárias para a pessoa se alimentar, e alguém disser assim, bater nas costas e dizer, vá em paz, aquentai-vos e fartai-vos. A Bíblia diz que o amor de Deus não está nessa pessoa, né? Porque a pessoa negligenciou o mais importante da fé, que é o amor, né? Porque amar de boca é muito fácil, pastor Rodrigo, né? Falar de amor é fácil, muito né? A novela tá falando de amor, a Globo fala de amor, todo mundo fala de amor. Agora, tu ser amor é que é difícil, entendeu? Então, eu vejo que um dos maiores sinais também é esse, né? E esse derramar do Espírito está acontecendo, só para pegar o gancho ali, o pastor falou sobre as profecias. A gente sabe que o que mais tem também é a apostasia, a profecia da carne. A gente sabe isso mais tem. também, né? Exatamente. É o que mais tem profecia para ganhar visualização, o que mais tem é profecia das igrejas da carne, gente arruinando a vida de pessoas, dizendo que assim diz o Senhor não disse nada, e as pessoas vão dar conta disso. Agora, também existe a profecia verdadeira, né? A Bíblia diz que um dos dons, está em Coríntios, tem muitas pessoas que dizem que o dom de profecia, que na profecia não existe no Novo Testamento, e blá blá blá, que isso aí era o ofício de profeta era só no Antigo Testamento. O ofício sim, mas o dom, está em Coríntios 12, tem lá o dom de línguas, o dom de discernir espíritos, o dom de curar, o dom de sabedoria, da ciência e o dom de profecia, né? Então é um dom e é um derramar, porque a Bíblia diz, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, né? Sim. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E isso está acontecendo há muito tempo no mundo inteiro, não só no Brasil, né? É claro que existe as da carne, mas a gente separa o que é da carne, faz o que a Bíblia diz, examina tudo e retém o bem, mas com certeza, né, está acontecendo nesse momento, esse cumprimento dessa profecia, que é o derramar do Espírito. Inclusive as pessoas, pastor Rodrigo, que dizem assim, não acredito em profecia, porque provavelmente já foram frustradas, já foram enganadas, e aí, então, é como se elas dissessem, eu não acredito mais no ser humano, porque uma vez ela foi enganada, mas existem seres humanos e seres humanos. Existem profecias e profecias. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses o seguinte, não desprezeis as profecias. A pessoa que
despreza a profecia, ela está incorrendo em uma desobediência bíblica, entendeu? Então as pessoas precisam fazer discernimento entre uma coisa e outra coisa, né?